Olá! Olá, Estamos bom ao dia, vivo, tudo Fer. bem, Lid? Tudo, e você? Como que você Tudo. está? Estou muito bem, animada para o nosso bate-papo de hoje. Quero dar as boas-vindas, né, para quem está aqui assistindo a gente nesse vídeo e explicar para vocês que hoje eu sou a Fernanda Ivari e hoje eu estou com uma convidada super especial, que é a Lid Sabion, uma amiga, uma amiga que eu conheci aqui pelo Instagram e que quando eu comecei a entrar nessa empreitada, né, gente, de trocar e de compartilhar no Instagram, muita coisa começa a ajustar e a mudar um pouco na nossa vida, né? E acho que a Lid foi uma parceira, né? Quando a gente muda o ambiente, a gente precisa se conectar também com pessoas que entendem um pouco do nosso novo ambiente. Então, a Lid, para mim, é essa pessoa que dá para trocar sobre as experiências, sobre os desafios que a gente tem nesse mundo empreendedor digital. E eu sou muito grata por você, sou muito grata pelo conhecimento que você compartilha com a gente. E agora, pela primeira vez, os nossos bate-papos ganham câmeras, né? E a gente vai poder compartilhar para quem tiver interessado em ouvir. No tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre tempo para si, né, Lid? Que é uma coisa importante. Então, seja bem-vinda e obrigada, Lid, pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você, Fer. Você também é uma dos ganhos que a gente tem na internet. A internet tem uma questão de, às vezes, distanciar, mas ela traz muitos ganhos, como conhecer pessoas que na vida, no dia a dia, sem a internet não seria possível, né? Então, eu sou muito grata, né, por ter conhecido você e obrigada pelo convite, por estar aqui compartilhando com você um pouquinho dessa didática de como as coisas funcionam para mim aqui. Maravilha. Lid, então, por que a gente vai falar hoje desse tempo para si, né? Talvez de um ritual para organizar o tempo que a gente tem para si. Então, quando eu comecei no meu processo de autoconhecimento e quando eu comecei a identificar os benefícios dele na minha vida e sistematizei um método para compartilhar com as pessoas que estejam abertas para isso, o primeiro passo que eu considero uma base para o autoconhecimento é o tempo para si. Então, assim, eu já sabia antes que ter um tempo para fazer exercício, um tempo para encontrar as amigas, um tempo para descansar, ele era importante para mim. Mas o que eu aprendi com o autoconhecimento é que o tempo que eu precisava para mim, ele era um pouco mais profundo do que esse, que é um tempo para realmente silenciar as nossas distrações, se conectar com os nossos desejos, com quem somos, com a nossa essência, conectar mesmo com aquilo que é importante para a gente, sabe? Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa que descobriu algo importante para si, que você vê que a pessoa ficou melhor e fez bem para a vida dela e a gente quer seguir aquele padrão ou quer seguir o que ela fez. Mas é porque a gente às vezes esquece que às vezes o que é importante para mim pode ser diferente do que é importante para a Lid, né? Então, Uhum. essa noção dessa importância de ter um tempo para silenciar, para conectar com aquilo que é importante para mim, ele contribui para que saia desse modo de só reagir, mas realmente agir, fazer escolhas melhores e tudo. E te acompanhando, eu sei que você aplica, né? Que você faz isso na prática. Por isso que eu falei, eu quero convidar a Lid para a gente trocar um pouco sobre isso, sobre esse tempo para si. Então, queria que você me falasse quando você começou a realmente colocar em prática um tempo para si e quais aí os principais benefícios que você vê no seu dia a dia. Bom, Fer, eu acho que você falou um ponto importante, que eu acho que todo mundo, né, em algum momento já ouviu falar que é importante cuidar de si, né, ter um momento para cuidar de si. O que acontece, que eu acho que acontece com todo mundo, e assim aconteceu comigo também, quando você se dedica tempo para isso, é como se você colocasse mais uma obrigação na lista de todas as obrigações que você tem.
E a gente começa a fazer isso porque a gente necessita estar buscando alguma coisa. Ou a gente está necessitando no sentido, se a gente vai se exercitar para corpo físico, a gente está buscando, às vezes, uma saúde melhor, uma perda de peso, um controle melhor em relação aos exames, né? Ter mais disposição. Só que quando você inicia esse processo com essa busca de que eu tenho que fazer isso, né? Cuidar de mim, aí eu vou cuidar de exercício, alimentação, o que for, né? Com esse aspecto de que eu preciso consertar algo que não tá legal em mim, ele entra como uma obrigação. E eu acho que quando a gente começa esse processo, né, de, eu vou criar alguns rituais e tudo mais, você, né, vou fazer isso. Eu acho que meio que todo mundo começa com isso, como uma obrigação para melhorar algo dentro de si ou algo que está acontecendo com você. E comigo, a primeira vez que eu me deparei com essa necessidade de, dentro do cuidar de mim, né, além das questões de saúde, no sentido de exercício e tal, eu acrescentei a primeira vez esse momento de cuidar de mim de um jeito diferente, que é o silenciar, né? Que é o me conectar comigo. Eu comecei como muitas pessoas começaram, que eu ouço falar sobre isso, que é com aquele livro famoso, né? O Milagre do Amanhã. Milagre da Manhã. Eu não Aí, sabia ó, que você todo tinha mundo, começado com isso. Ai, o todo meu mundo também. que eu Olha que ouço falar coincidência. começou com Olha. isso, né? Uhum. Com o Milagre da Manhã. E eu, quando comecei o Milagre da Manhã, eu me empolguei muito, porque eu sou uma pessoa que eu sou meio extremo, assim, né? Se eu pego uma coisa para fazer, eu sou meio obcecada naquilo. E eu fico um bom tempo. Não é normal, mas essa sou eu. E aí eu fiquei muito obcecada com aquilo. E eu falei, eu vou fazer, eu vou fazer. E aí eu queria converter todo mundo. Na época eu trabalhava no hospital. Então eu queria converter todo mundo a fazer. E eu comecei a fazer e me dei super bem, porque eu gosto de métodos, né? E ele tem etapa, o livro ele dá essa ordem para você iniciar isso, todos os estímulos que você precisa e tal. E quando eu comecei bem, é, bem como o livro indica, acordando às 5 da manhã, tendo um momento para meditar, me exercitando ali um pouquinho, do jeito que dá, e fui indo. E aí, eu senti uma mudança muito legal em mim, né, com isso. E assim, para mim já nem era mais já nem tinha mais dificuldade para acordar às 5 da manhã, eu já acordava até antes, né, muitas vezes. E ao perceber essa melhora em mim, eu queria mais e mais. Só que o que aconteceu comigo? Logo depois, acho que alguns meses depois, eu engravidei do meu primeiro filho. Quer dizer, isso tem mais ou menos uns 6 anos atrás que eu comecei a fazer esses rituais de cuidar de mim. Tem 6 de meditação e tudo. E quando eu engravidei, nossa, eu tinha aquele sono da morte, sabe? Gente, eu não conseguia levantar nem no horário que eu tinha que levantar para ir para trabalhar. Quem dirá às 5 para poder fazer isso comigo. E aí eu parei de fazer porque eu não tinha disposição para fazer. O bebê nasceu, muito menos, né? A gente não dorme de jeito nenhum com o bebê recém-nascido. Então eu fiquei sem fazer esse ritual, né, de quando eu iniciei, assim, eu acho que uns 2 anos, mais ou menos, desde que eu engravidei. Só que aí tem uma frase, né, que fala, não sei quem falou aí, se lembrar, você me fala, né? Mas que tudo aquilo que os olhos vê, ele não consegue desver, né? Uma vez que a mente se expandiu, esquece, não volta mais. Então, eu sei, a partir daquele momento, né, antes de eu engravidar do Anthony, quando eu descobri através do livro O Milagre da Manhã esses rituais, eu nunca mais consegui deixar de saber o caminho de volta e saber que aquilo lá era importante também para mim. Que aquilo Só que fazia aí eu bem para você, né? só que aí eu acho que eu comecei a passar um processo de. Eu falo que eu passei em 3 etapas com essa questão de rituais e de silenciar, meditar, respirar e tal. A primeira etapa foi essa, da super empolgação e seguir passinhos, como todo mundo faz lá com o livro Milagre da Manhã. E aí depois eu passei por um processo de querer voltar com essa obrigação que eu preciso, porque isso me faz bem, porque eu tô sentindo mal, nananã, e gestação, pós-parto. E quando o Anthony completou 1 ano e 10, eu engravidei de novo.
E aí, sabe aquela coisa de você tem que fazer? E aí eu comecei a fazer de novo. Só que aí eu acho que a beleza desse ritual, que é o que você falou. Conforme você vai dando, se permitindo, eu vou testar isso que eu vi, que eu li, que eu ouvi a Fernanda falar, que eu vejo não sei quem fazer, vou ver se funciona para mim. Aí eu tento, vejo, a gente vai se adaptando. Uhum. E aí eu fui me adaptando no seguinte do que, quando você lê o livro Milagre da Manhã, você sabe que o ritual ele leva 1 hora, né? Uhum. Todinho. São várias coisas. Então eu fui me adaptar e eu pensei assim, tá, o que eu dou conta de fazer agora? Com um bebê de 1 ano e 10 meses, grávida do segundo, com uma disposição de gestante, com bebê, ainda com o que eu dou conta? E aí eu falei, eu acho que eu dou conta de só meditar. Que é aquele momentinho ali de silenciar. Não vai dar para fazer escrita, não vai dar para fazer o diário lá, não vai dar para fazer exercício, não dá para fazer nada, só vai dar para fazer isso. E aí eu fui e fiz só e comecei isso. E aí entrou uma fase muito, muito legal desse meu processo de ritual. Eu descobri a meditação de uma forma um pouco diferente. Eu comecei a aprender a meditar. E eu passei um bom tempo, eu acho que os últimos 3 anos, praticando meditação de várias formas, de vários meios, caminhos, né? É, e, e vendo o que funcionava ou não para mim. E eu fui aprendendo que de fato é meditar, que é muito diferente do que a gente vislumbra, do que a gente ouve. E é justamente por conta do que a gente ouve, vê e imagina ser, né, essa percepção falsa do que é meditar, você desanima de fazer isso, você não se empenha em fazer, e aí eu falo para quem está aqui assistindo e que nunca tentou, para você realmente começar um ritual, e se isso estiver dentro do seu ritual, tenta realmente assim apagar as informações, apagar no sentido assim, ao menos por alguns dias, esquece tudo que você acha que sabe sobre o que é. Dá a oportunidade de tipo, talvez eu não saiba exatamente o que é, né? Que eu só vou saber quando eu fizer. E aí eu comecei a aprender esse olhar do que é a meditação. Acho que é o famoso deixa as expectativas de lado e se abra Pro para novo. sentir o que vai vir, né? É, E me pro conta novo. essa sua visão, porque se for o que eu estou imaginando, eu acho que eu gosto muito, assim, quando eu Ah, ouvi você você compartilhar, já assim, me falou que foi algo adora que me quando eu explico essa forma de olhar para a meditação. Eu ensino muito isso para as mães que eu atendo, que a Maio é impressionante como, principalmente na nossa, como é que chama, gente? No nosso país, né? As pessoas não têm essa prática, não é uma coisa que, apesar de ser algo tão antigo, tão milenar, nossa, a gente aqui no Ocidente, a gente não tem esse olhar de falar, nossa, isso é importante, é uma virtude a ser adquirida, o silêncio, né? Então, a maioria, eu acho que eu nunca encontrei nenhuma mãe com quem eu atendi ou alguém que eu conversei e que me disse: Nossa, eu já fiz, nossa, eu faço, eu já tentei, não deu certo. A maioria nem nunca se permitiu olhar para isso, por ser algo que você olha pela visão do outro e aí fala: Ah, isso não é para mim. Porque a ideia que a gente tem sobre meditação é de que é não pensar em nada. Você já imagina aquelas cenas, né, dos monges, do Buda, no silêncio, no silêncio. E aí você pensa já na sua mente que não para 1 minuto. Como que eu vou não pensar em nada? Não existe, eu não dou conta. Aí você pensa que você é inquieta, que Aí, se você é você está agitada. meditando e vem algo no seu pensamento, você acha que você não meditou corretamente, né? Aí vem a crítica, o julgamento. Aí isso não funciona para mim, isso não dá certo. Eu não sou uma pessoa que vai parar e ficar no silêncio. Então Daí, é talvez o benefício, o efeito positivo fique um pouquinho escondido, né, nisso tudo. E Né? é essa a grande percepção errada do que é meditação. Meditação não é não pensar em nada, não existe isso. A meditação é eu perceber os meus pensamentos passando. Apenas isso.
Eu só vejo, reconheço eles. Não é não pensar, porque não existe não pensar. Porque se você pensar neurologicamente falando, não pensar, você tem que desligar o cérebro. Nem dormindo a gente desliga ele. Então, assim, não existe essa ideia de que meditar é não pensar. Então, eu gosto muito, eu acho que talvez seja isso que você esteja falando, eu gosto O muito de exemplo do trazer trem, da exemplos de estação, que eu tô analogia. pensando. Imagine o seguinte: imagine que você está sentado num banco, né, de uma estação de trem. E aí você está lá sentado nessa estação de trem, vendo os trens passar, né? Você está vendo esses trens passar. Aí você vai imaginar o seguinte: que você é essa pessoa que observa, né? Que a gente tem um eu, uma mente, que ela é observadora. Né? Quando você vai estudando um pouco mais profundo, você vai entendendo que existe um eu observador. Então a gente vai focar quando a gente está falando agora eu vou meditar, agora eu vou silenciar. Então agora eu vou invocar o meu eu observador. Agora não é mais o eu ativo que está trabalhando, que está fazendo, que está pensando, raciocinando, lembrando. Não, é o meu. Eu vou invocar o meu eu observador. Então tá bom. Você tá lá com o seu eu observador sentado no banquinho da estação de trem. E aí você vai olhar o trem passar, só que aí você vai fazer a seguinte ideia. Cada vagão que passa é você vai imaginar que ele é um pensamento. Então, assim, um pensamento, uma lembrança, um sentimento, uma preocupação, um julgamento, né? Então, cada vagãozinho daquele é um processo mental. Então tá, então você está sentada ali observando, se respirou fundo, silenciou, né? Que é o que dá uma pausinha, e aí de repente você vê um vagão passar, vê outro vagão passar, outro vagão passar. Ah, isso aqui foi um pensamento, isso aqui foi uma crítica, isso aqui foi uma lembrança, isso aqui foi um lembrete. E eu vou vendo, tem uma linha da meditação que você nomeia o que você está vendo a sua mente fazer. Só nomeia. Mas existe a coisa que você só observa. E aí, a beleza da meditação é o seguinte: você vê esses vagão passar, mas você não embarca no vagão. Você não entra dentro dele e vai embora com o trem. Quando você se perde no pensamento, então assim, ó, passou um pensamento ali, uma preocupação que você tem com a sua filha, porque, nossa, você tem que resolver isso com ela, nananã, você embarcou naquele vagão. E você entrou nele e foi embora, naquele vagãozinho do pensamento, da preocupação com o problema da sua filha. Quando você se perder nesse vagão que você entrou, embarcou nele, a prática da meditação é: nossa, estou aqui dentro do vagão. Percebo, simplesmente só saio do vagão e volto para sentar no banquinho do observador. É esse olhar. Então, vamos definir que a meditação se divide aí em 3 etapas. Eu observo passando, mas pode ser que eu entre em algum vagão. Se eu me atentei em entrar no vagão, eu volto para o banquinho do observador. Esse movimento de observar, se eu me perder, voltar, só volto para cá. Esses movimentos, essas repetições, conforme você vai praticando dia após dia, elas vão se tornando mais espaçadas, o que significa que você vai conseguir se manter mais tempo no banquinho do observador. Você vai perceber que com o tempo, e não demora muito, coisa de menos de uma semana, você já observa que, nossa, eu já não estou entrando em tantos vagões assim, eu já estou conseguindo só ver os meus pensamentos passar. Né? Você observa que esse tempo em que você está só apenas observando, ele ficou maior. Agora você já consegue fazer isso 10 segundos. Uau! 10 segundos é muitos segundos para quem tá iniciando meditação. É muitos segundos. E 10, eu acho 30 que segundos. quando a gente E aí consegue eu vou. sentar nesse banquinho, um grande benefício é que a gente está presente no momento, né? E aí tem uma coisa assim, tá, o que eu faço, né, quando eu tô sentada nesse banquinho? Aí existe o que nós chamamos de ponto de âncora.
né? Quando você está meditando, você escolhe um ponto de âncora, como uma âncora mesmo de um barco. Então, a âncora principal na meditação que a maioria das pessoas utiliza é a respiração. Então, eu volto para o banquinho e foco na minha respiração. Como eu posso fazer isso? Eu posso, se eu estou com dificuldade, eu posso pôr a mão no meu abdômen e sentir o movimento da barriga expandindo e voltando. Eu posso usar a respiração como âncora com a temperatura das narinas. Então, eu inspiro um ar fresquinho e saio um ar quente. Eu posso usar eu posso contar as minhas respirações. Uhum. Então, quando eu volto para esse banquinho, eu escolho a âncora da respiração, a forma como eu vou usar ela, e tento me manter atenta na respiração, no inspirar e o expirar, por mais 5 segundos, 10 segundos, né? E aí eu vou prolongando isso. Hoje, com 6 anos de prática, é muito assim, ó, tô falando 6 anos, mas de quem não foi seguido certinho, né? Teve as suas oscilações e tal. Conseguir ficar observando a respiração, eu consigo fazer sem me perder, às vezes por 1, 2 minutos. Gente, isso assim, ó, já pensa, são 120 segundos. É um tempo, né, considerado. Só que você vai insistindo nessa prática, você mais como é que as pessoas meditam? Meia hora, 1 hora, meio período os monges, né? Às vezes o dia todo, dias, porque essa prática vai e volta. Eu observo o pensamento, volto, vou e volto. Então eu Você gosto sabe, muito. Pode falar, Fer. não, você sabe que quando você falou isso, eu fiquei pensando exatamente nisso, assim, essa coisa do vagão. Quantas vezes no nosso dia acontece algo, seja perdi a paciência com um filho, ou aconteceu alguma coisa no meu trabalho que me deixa mal, e a gente entra, né? A gente embarca nisso, a gente se embarca nessa emoção e a gente leva ela para outras esferas do nosso dia a dia. Então, eu acho que isso é uma coisa comum se a gente não estiver atento e Todo consciente de tempo, que a gente todo pode momento. assumir isso. Então, com certeza, essa capacidade de observar o que eu estou sentindo ou que está passando por mim sem julgar foi algo que melhorou muito, Sim, muito a qualidade dos meus dias. Porque às vezes acontece algo, né? Tipo, sei lá, perdi a paciência. E você já se julga e fala, cara, como que eu fiz isso? Eu não sou boa, eu não acredito. E aí isso começa a entrar numa espiral, talvez não eficiente, talvez que sim. não contribui para aquilo que a gente busca. Quanto ao passo que, quando eu percebo e consigo falar, opa, aqui eu não agi como eu gostaria, mas tá tudo bem, eu percebi como eu não é, né, como é que eu resolvo isso, como é que eu saio disso, ou se eu tenho que dizer um sinto muito, se eu tenho que dar um passo para trás, o que eu preciso fazer para que eu não carregue isso para as outras experiências do meu dia, né? Então, eu Isso. acho que esse é um grande benefício para a gente se cuidar, né? E aí volta lá onde a gente colocou um pouco de se cuidar, que é muito bom mesmo. Isso que Lídia, você falou. Ah, tá, pode falar. ou você quer Eu concluir? ia falar assim, ó, que isso que você falou é exatamente a que eu comentei com vocês, né? Que eu já passei por 3 fases. Eu tô nessa terceira fase, que é essa fase que você tá falando agora. Esse processo que você tá falando, de olhar para a meditação e para silenciar desta forma, é muito que ensina a atenção plena, né? E é o que hoje eu pratico mais. E isso é bem recente até na minha vida, mas quando eu descobri, então assim, você vai passando por etapas, né? Vai passando por fases. A meditação, ela é diferente da atenção plena. A atenção plena, ela traz esse atenção, né? Plenamente atento, né? Ela traz essa forma diferente, porque quando a gente está falando como um observador lá na meditação, e aí tem meditações guiadas, que você guia o seu pensamento para pensamentos bons, positivos, e assim vai, né? Mas quando você está falando da atenção plena, ela é um pouco diferente, e estou achando assim incrível e maravilhoso,
porque ela traz, sem falar que ela tem milhares de estudos científicos comprovando o benefício dela contra doenças muito graves, como, por exemplo, Alzheimer, depressão, ansiedade, crises de pânico. São estudos que comprovam o quanto que uma pessoa que A pratica gente vai ter que atenção fazer um bate-papo sobre isso, hein? Você me falou de um livro, eu quero contar para a gente fazer esse alguém bate-papo, que, por que exemplo, merece um encontro dedicado, né? inicia um programa só para atenção plena, se ela vai estar em coisa de 5, 4 semanas com estado mental e novas conexões neuronais processadas através dessa prática. Então, isso que você falou é muito do que a atenção plena traz, porque é o seguinte, quando você treina essa observação, o que acontece com a atenção plena é que você consegue separar que aquele pensamento não é você, aquele sentimento não é você, a dor não é você, o julgamento não é você, eles são processos mentais. E quando são processos, quando eu consigo olhar para aquele julgamento, para aquela preocupação, para aquela crítica, aquilo que está passando na minha mente, e eu olho para aquilo e falo, isso não é a minha vida. Isso não sou eu. Isso é só um processo mental. Quando eu olho para isso, entendo que sentimento, sentimento, emoção e assim vai, eu consigo ter mais facilidade de não embarcar no vagão. E o mais legal é que a atenção plena, ela treina através de 8 semanas, se você faz a maioria dos programas de atenção plena são de 8 semanas. Todos que você olhar na internet, a maioria segue 8 semanas, né? Quando você segue um programa de atenção plena, você treina o teu cérebro, e é muito belo isso. Você treina o teu cérebro a captar antes de você entrar no vagão. É como se o seu cérebro virasse algo que consegue, antes de você entrar no vagão, perceber que você está entrando. E aí você consegue, porque entrar no vagão, nesse caso, é essa a espiral descendente de emoção, de medo, ansiedade, tristeza, De reagir, de estresse. fazer algo que você já concluiu que não é o caminho que você quer seguir, né? Isso. E que às vezes é Quando se mais você forte entra do que no o vagão, você vai nessa espiral. outro. Então, assim, a atenção plena, ela treina o seu cérebro para o quê? Não vai existir, não existe você não processar os pensamentos de julgamentos. Lid, como eu faço para não me julgar muito? Não existe isso. Esquece isso. Se você não existe. Porque nosso cérebro, ele é programado para fazer essas análises. Ele tem um viés da negatividade. Não importa o quanto você mentalize positivamente os pensamentos, o seu cérebro vai trabalhar em função de te proteger. E como que eu me protejo? Julgando o quanto daquilo está sendo eficiente ou não. Então não existe você não ter pensamentos de julgamento e crítica com você. O que existe é você, por falta da nossa falta de treinamento emocional, a gente não aprendeu a olhar para isso como um processo mental, como um mecanismo de defesa, e a gente encara isso como sendo quem nós somos, a nossa vida, e aí nós entramos nisso, né, nos afundamos naquilo. A atenção plena, ela faz o contrário, ela te ajuda a perceber que aquilo não é você e te ajuda a treinar o pensamento de captar antes de você embarcar. E isso E chega isso é maravilhoso. Na isso vida chega é num maravilhoso. ponto, isso chega num ponto que eu também acredito muito e trago muito, que é o nosso cuidar do nosso estado emocional, né? E que por que a gente cuida do nosso estado emocional? Daí tem gente que fala, mas você vai viver num mundo cor-de-rosa. E não é isso, mas Muito é a pelo gente contrário. passar a perceber que quando eu cuido do meu estado emocional, eu começo a me manter mais tempo num estado emocional que propicia uma ação que vai ao encontro daquilo que eu busco. E não simplesmente, eu entro num estado emocional que não é positivo e vou desencadeando várias coisas que não são positivas. Então, quanto mais eu cuido do meu estado emocional, mais eu me mantenho numa posição de agir
efetivamente na direção daquilo que eu busco, seja alcançando uma meta, um objetivo, seja melhorando uma relação com o filho, seja melhorando um casamento, uma entrega, a relação comigo. Então, eu acho que cuidar do nosso estado emocional nos permite agir de forma mais eficiente na direção daquilo que a gente nos torna, eu acho, protagonista do nosso interior. As pessoas que não olham para a sua emoção, que não cuidam da sua mente, em nenhum nível, em nenhuma esfera. É muito normal você olhar que são pessoas que não são protagonistas da vida. O que acontece com elas, o estado emocional delas, é do externo. Por exemplo, o externo me tornou assim. Aquela situação que aconteceu, aquela fala da pessoa, uma discussão com o parceiro, a desobediência do filho, o externo me tornou, fez com que o meu estado interno ficasse bagunçado, entende? E aí, quando você cuida da sua mente de alguma forma, no mínimo possível que você dá conta, se você passa pelas fases de aprender de fato o que funciona ou não para você, você passa a se tornar protagonista do seu eu interno. E aí você descobre que ninguém é responsável pelo seu estado interno. Ninguém é responsável pelo que você sente. Se você tá brava porque o seu filho não te obedeceu, acredite, não é a culpa dele de você estar brava. Você só está brava porque você não dá conta de lidar com alguém que te fala não. Então, é problema do não ou é problema interno teu, da sua habilidade? E é aquela coisa, né, Lid? A gente aprende que o nosso mundo interior reflete no nosso mundo É um exterior, espelho. né? E é por isso que a gente vê como é possível que situações similares tenham impactos diferentes para as pessoas, né? Então é isso. Às vezes o não de um filho impacta muito para uma pessoa e não impacta tanto para outra, porque dentro desse mundo interior, cada uma está num processo, num ponto diferente de assimilar, e que não existe certo e errado, mas cada vez que a gente entra nesse processo de se conhecer, de reconhecer quais são as nossas sombras, ou aquilo que realmente a gente precisa trabalhar um pouco mais, ou aprender a lidar mais, mas a gente vai equalizando o nosso mundo, né? Então a gente fala que entrar nessa jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento, ele não traz uma vida perfeita, mas ele te traz ferramentas e estratégias para lidar com os desafios que toda a vida vai ter e que está ali servindo a gente para crescer mais, né? Sim. Mas deixa eu pontuar aqui, voltando para esse nosso tema de ritual, tem duas coisas que eu quero trocar com você, né? E acho que a gente trouxe, né? Existem, e a gente não está aqui para receita, o ritual é assim, é assado, não. É muito importante que cada um entenda qual é o ritual ou o tempo para si que faz sentido e que traz esses benefícios para a sua vida. Mas muitas vezes, quando a gente deixa assim tão solto, às vezes é difícil de dar o primeiro start. Então, eu aplico algo para mim que é uma opção para quem quer começar, para quem quer experimentar e tal, só dá aquele pontapé inicial e depois ajusta e adapta para o que faz sentido, né? Mas o que eu ouvi que fez muito sentido para mim é: movimento gera emoção e emoção gera ação. Então, quando eu penso em movimento, e aí linkando tanto com conhecimento, né, dos livros, a gente falou do Milagre da Manhã, do Hal Herold, também tem o Robin Sharma, que fala bastante de ritual e que defende esse alinhamento de corpo, coração, alma e mente, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com essas três esferas. Então, eu trago o movimento. Por que que o movimento ele é importante? Porque o movimento, ele traz emoção. Como eu me movimento, como eu sento, como eu falo com você, se eu coloco um sorriso no rosto, se eu não coloco um sorriso no rosto, isso tudo está impactando nas emoções que eu tenho, né? Então, um ritual que eu gosto é esse de
começar com o movimento, porque é uma forma rápida de ajustar o meu estado emocional, de trazer energia. A partir desta, e aí eu venho para a emoção. Então, isso gera emoção. Com essa emoção, eu me conecto, e aí eu gosto muito da gratidão e da meditação, como essa forma mesmo, né? Eu acho que a gratidão, ela treina o nosso olhar para o que é bom numa situação. Então, toda situação, por mais difícil, por mais desafiadora que ela seja, e se eu olhasse por um viés de crescimento, o que seria, né? Então, eu acho que a gratidão ela é esse step inicial para isso. Então, gosto muito dos benefícios da gratidão. A meditação, então a gente falou muito, né, sobre a meditação, e eu acho que é isso. E outra coisa que eu gosto muito da meditação, que eu percebi com o tempo, é que eu consigo me ouvir. Então, apesar não, a gente tem esse ponto muito positivo, né, da gente se tornar um observador e tudo, mas quanto mais eu trabalho o observador, mais eu consigo observar um insight que eu tenho. Parece que vem, né? E eu percebi isso, eu comecei meditando 20 minutos, depois também, porque o ritual é isso, a gente vai oscilando de acordo com o momento da nossa vida. E aí eu fiquei por um bom período meditando ali 5 minutos, que trouxe benefícios, mas para mim, 5 minutos ele não é suficiente para que eu consiga me ouvir. E aí foi impressionante quando eu retomei os 20 minutos de meditação, que eu me pegava numa meditação, tipo, tendo um insight, passando uma coisinha ali do tipo, agora eu tô com vontade de focar nisso, agora eu quero ajustar tal atividade para essa forma. E aí, quando eu ouvi, eu falo, cara, nesse momento de silêncio, ele traz indicativos e caminhos para que a gente possa ajustar e depois sentir o impacto, porque toda vez que Quer dizer, para você funciona melhor os 20 minutos do que às vezes uns 5 minutos na urgência, mas não quer melhor dizer que nada. Exatamente. Os 5 minutos ele trouxe benefícios, mas para mim eu não consigo em 5 minutos me colocar como observador e realmente ouvir, né? Então eu gosto dos 20 minutos, mas foi algo assim. Você falou de 6 anos. Eu comecei a praticar o ritual, acho que em dezembro de 2020, ou seja, eu ainda não fiz 2 anos, né? E já vivi várias variações desse ritual. Mas então a meditação ela também me ajuda muito nisso. Então eu percebo que às vezes eu tô com muita dúvida, às vezes eu não sei muito como agir, cara, para um pouquinho, se ouve e vem aquilo, sabe? Às vezes me vem uma coisa de todo mundo tá fazendo o melhor que pode. E aí, ao invés de entrar naquela espiral de achar que o fulano, não sei o que, você fala, cara, ele tá fazendo o melhor que ele pode. E aí a sua postura diante de algo que você precisa lidar no dia a dia já muda. Já muda. E a terceira coisa que eu gosto muito, 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 e que eu já vi você falando também, é a visualização, né, Lídia? Então, começar o dia visualizando o dia que eu escolho ter, Maravilhoso. como ele ajuda, sabe, a gente a focar, a realmente desenhar, né? Acho que a gente falou um pouco isso, assim, de que quando você tá nessa espiral negativa, é como se você estivesse apenas reagindo à vida, né? Vem uma situação, você reage como dá, você reage no impulso, mas quando você visualiza, quando você tem clareza de que, cara, ok, eu terei desafio, então vai ter um momento desafiador com meu filho, mas eu vou agir desta forma. Vai ter um momento desafiador no trabalho, vai ter um momento em que as coisas não vão agir como eu quero. E quando você começa a visualizar você agindo a isso, as chances que isso aconteça são maiores. Ou se você fala, cara, hoje eu vou ter um dia incrível, então eu vou chegar no fim do dia com aquela sensação, e você já traz aquela sensação para você, a sensação de que eu cumpri com o que era importante cumprir e tal. Parece que isso faz com que e aí, pronto, tá aí uma pergunta boa para você. Parece que o seu cérebro, você vai me corrigir se eu estiver errada, que você estuda mais sobre isso, ele vai criando meios para que você realmente alcance aquela sensação, aquilo que você estipulou para o seu dia, né? Faz sentido isso, Lídia? Você falou um negócio que eu nem estava imaginando que a gente ia falar, porque eu foquei tanto na meditação, e aí eu esqueci da questão da visualização. E assim, né, incrível, né? Sintonia, né? Ontem à noite eu estava lendo um livro que até tá aqui do meu ladinho, tá marcando com marca-texto. Mostra né? pra gente, Aqui, então, ó. qual é. Peraí, vê se eu... Aqui.
Liberte sua personalidade. Tá cheio de coisinhos aqui que eu sou dessas que marco tudo. E aí, eu tava lendo ontem e eu marquei, eu tô bem no comecinho dele, eu tô no segundo capítulo, e aí você tá falando de um negócio que ontem ele explicou isso, que eu sempre faço por outras informações, por causa da neurociência que eu estudo, mas ele explica de uma forma como realmente o nosso cérebro funciona e por que que isso que você tá falando acontece. Eu usei muito a visualização, porque é o seguinte, o nosso cérebro, ele só vai conseguir executar algo que ele acredita que é, ou que dá conta de fazer. Ele não vai executar algo que você não acredita que dá conta de fazer. Então, quando você quer mudar um padrão de comportamento, antes de qualquer coisa, você precisa dar um jeito, vou falar de uma forma grosseira, mas para explicar, você precisa dar um jeito de fazer o seu cérebro acreditar que aquele eu que executava aquela ação é um eu errado, falso, que tem que ser descartado. É meio louco isso, mas eu vou explicar melhor. Se o seu cérebro não entender esse código, esse comando de que aquele comportamento é errado e não serve mais, e ele não acreditar que existe uma outra forma de se comportar naquele comportamento, não importa quanto você se esforce na hora do ato. A força de vontade é isso que ontem eu estava lendo nesse capítulo, né? A força de vontade não basta, ela não é suficiente. Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina. E a máquina, assim como uma máquina de computador, qualquer máquina, se você colocar um comando nela, como um programador, fazer tal coisa, e ela realmente identificar que é possível fazer isso através daquele comando, ela vai fazer. Se ela não acreditar, ela não vai. E esse livro, o Liberte Sua Personalidade, ele trabalha diretamente com a mudança da autoimagem. Então, assim, eu só faço algo, por menor que seja, eu dou conta de fazer ritual, eu dou conta de meditar, porque o seu cérebro acredita que o eu verdadeiro funciona assim. O eu, Fernanda, verdadeiro, funciona meditando. Se eu tento dizer para você assim, Fernanda, desculpa, isso não funciona para você. Não importa quanto você se esforce em não querer mais, você vai continuar buscando, porque o seu eu, o seu self, ele se vê assim. O que isso significa? Que a visualização, ela te ajuda nesse processo de eliminar esse comportamento, esse eu que você não quer, que ele é falso, né? Digamos assim. Porque o que acontece? Aí entra a Abrir mão neuroplasticidade. daquilo que não serve para você, né? Isso. Aí entra num processo mais neurológico, biológico falando, entra a neuroplasticidade. Por conta da tomografia, a gente descobriu que o nosso cérebro ele é plástico. O que isso significa? Que ele é moldável. Há poucos anos atrás, há 5 décadas, 6 décadas atrás, nós tínhamos uma ideia de que o cérebro, se ele crescesse, se desenvolvesse, a forma como ele foi desenvolvido e criado, acabou, né? Eu vou aprendendo coisas ali, mas o formato dele se mantém. Por conta da tomografia e da neurociência, se comprovou que isso não é real. Isso não é verdade. Enquanto há oxigênio no cérebro, ele está o tempo todo criando novas, vou falar dessa forma, uma massa encefálica nova e destruindo outras. Só que ele só destrói aquilo que ele considera o que não é mais utilizado, que não serve mais. E ele constrói novas conexões, novos neurônios através da repetição. Se eu vou repetindo todo dia a mesma coisa, todo hábito, ele só se torna um hábito porque um dia você repetiu aquilo várias vezes. Não existe o hábito porque você se familiarizou com ele. É porque você repetiu ele várias vezes. E ele criou um caminho, é como se fosse uma estradazinha mesmo, sabe? No cérebro. Ele criou uma nova sinapse, uma nova conexão. E aí ele descartou aquela estrada velha, que não está sendo mais utilizada essa via. Então ele descarta essa e começa a utilizar a via que está sendo repetida várias vezes. A visualização faz o quê? O cérebro, ele não. Isso é maravilhoso entender isso, gente.
O cérebro não sabe o que é real e o que não é. Quando Se eu você ouvi fechar isso, o a olho minha aqui cabeça, agora, cara, explodiu, assim. se você fechar o olho aqui agora e imaginar que você e as suas filhas estão de frente com um urso e que vocês estão sozinhas a pé, se você visualizar a cena, conseguir ver o urso, Eu já fechei aqui. exato. Esse processo de você se encolher, essa sensação no corpo, é porque o seu cérebro, agora, na hora que eu contei isso para você, ele ativou algumas regiões para defesa e ele não reconhece que você está apenas ouvindo essa informação, porque você imaginou isso. Você visualizou essa cena. O cérebro não separa o que é imaginação, o que é visual na memória, do que é real. Se você sentiu e prestou atenção nisso, ele vai reagir biologicamente, o sistema nervoso vai reagir conforme aquilo que está passando ali na hora. Não importa se é real ou se não é, o cérebro não reconhece esse processo. O que significa que se todos os dias, né? Eu ensino muito isso para as mães. Se todos os dias eu sento ali, tá? Eu vou fazer meu momentinho e eu escolhi que dentro do meu ritual eu vou colocar 5 minutos, 15 minutos, eu vou aumentando, gradativo, né? 5 minutos, 15 minutos de visualização. Tá, o que eu vou visualizar? Ah, eu vou visualizar, eu vou pegar aqui uma questão padrão do que eu vejo muito no meu trabalho, na minha área. Eu vou visualizar que toda vez que meu filho se comportar daquela maneira que hoje de manhã ele comportou e eu gritei, eu vou visualizar que eu estou conversando com ele e que eu estou calma. E que eu estou dando para ele opções e ele conseguiu se acalmar. Então, todos os dias eu vou visualizar por 5 minutos, 10, 15, a mesma cena. O meu cérebro não sabe que aquilo é falso, é uma intenção, é uma visualização. Ele está olhando para aquilo como real. Magicamente, não tão mágica, mas Agora a né, gente já sabe que não é magicamente. não vai demorar muito para que alguns dias depois, se você repetir isso, porque aí entra outra questão. O cérebro ele vai criar essas novas sinapses através desses comandos, mas ele precisa ter emoção. Sem a emoção, não dispara. A amígdala dispara essas informações para o cérebro. Só que ela processa isso através da emoção. Então Por isso precisa que ter conecta emoção com o que eu trouxe, na que visualização. emoção gera Fer? ação. Por isso que a emoção ela é importante, né? Quando você É. traz a emoção para esse seu ritual Sem e a para o seu dia a emoção, dia. por exemplo, se o seu filho te tira do sério, não é ele te tirar do sério que te fez você gritar. O que fez você gritar foi a raiva que você sentiu, a emoção. O que fez você chorar não foi o fato, mas foi a emoção da tristeza. Então precisa da emoção para gerar ações para o cérebro. Uhum. Então tá. Então, se eu pegar e visualizar por 5 minutos, 10 minutos, todos os dias, a mesma cena, a minha resposta. E aí, gente, tem que ser muito real. É o quê? O que eu vou falar? Como meu filho vai responder? Ele vai sorrir? Ele vai se agachar? Ele vai levantar? Ele vai fazer o que eu tô pedindo? Como que eu vou reagir? Eu vou pegar ele no O que colo? você Eu vou sentir o cabelinho dele? Eu vou sentir o peso dele no meu corpo? Eu estou visualizando a cena. Todo dia, aquela pequena cena. Você vai descobrir com mais rapidez do que você imagina, que um dia o seu cérebro vai pensar que aquela via de resposta, de gritar, automática, não está sendo utilizada tanto. E ele vai começar um dia, ele vai ir para a via que ele está criando, que é uma sinapse nova. E aí ele vai descartar a antiga, o modo de atuar antigo, e ele vai atuar do modo que você está fazendo. A visualização, ela ajuda nisso, porque o nosso cérebro não sabe o que é real e o que não é. Uma vez que você repete a mesma cena, ele entende que aquele é o seu modo self, seu verdadeiro. Ele começa a produzir o self a partir daquilo que você está fazendo agora. Porque hoje nós descobrimos que o cérebro ele é moldável, ele muda a sua estrutura física, né, de uma forma
É maravilhoso isso. Perfeito. Ô, E Lid, a visualização traz isso. E o processo de silenciar faz parte disso. então, assim, tô achando assim incrível, maravilhoso esse bate-papo. A gente está com quase 50 minutos. Então, ao invés da gente trazer ainda mais informação e mais possibilidades, porque como a gente falou no início, o ritual ele pode existir de diferentes possibilidades, né? Vai depender muito do que vai fazer sentido para cada um. Mas eu queria que a gente deixasse, concluísse e resumisse assim com um caminho, assim, como realmente assim contribuir para que, se quem está ouvindo Consiga acha fazer. que isso pode ser um caminho, que isso pode contribuir para essa melhora da sua vida, eu queria relembrar algumas coisas, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente trouxe aqui é que o cuidar de si, ele vai além de descansar, ele vai além de ter um momento de prazer, ele vai além de ter um momento de autocuidado estético, uma massagem, um salão, e ele pode e deve incluir um tempo para se conectar consigo, com as suas emoções, conhecer as emoções que estão dentro de você e o ritual, né? A gente traz esse nome de ritual, mas é o tempo para si. A gente comentou aqui de algumas coisas que podem conter esse seu ritual, né? Então, o primeiro é isso: cuidar de si, ter um tempo para si, ele deve incluir você cuidar e olhar para as suas emoções. E aí, o segundo ponto, quando a gente realmente vai para isso, tá, eu entendi que eu preciso me conectar e cuidar das minhas emoções. Quais são caminhos e opções para isso? Então, a gente aprofundou muito aqui sobre meditação, sobre esse silêncio, né? Falamos muito brevemente, mas a gente trouxe a gratidão, que também é um pontapé inicial muito bom para começar. Falamos de movimento, eu gosto de começar com movimento. Acho que você começa com movimento o seu dia também, né, Lid? Você Depende. começa... Depende do dia. O que hoje eu ajusto no meu ritual é o seguinte: tem dia que vai dar para funcionar primeiro um exercício, mas tem dia que não vai dar. E tem dia que eu coloco o exercício, como por exemplo hoje, eu vou colocar lá no final do meu dia, né? Perfeito. Lá lá para próximo do antes de eu buscar os meus filhos. Então, Isso. a questão de você ajustar isso cada hora, você pode fazer conforme dá para encaixar. O importante é fazer. O que você me trouxe, que daí eu acho que é um conceito muito importante, é que assim, vai existir o ritual ideal. Só que nem a vida não é feita só do que é ideal. Então E é nem bom, sempre o inclusive que se a vai gente está criando funcionar essa hoje prática. vai funcionar sempre. Isso é importante Exatamente, saber. com certeza. A gente vai estar constantemente se observando e ajustando, mas assim, você vai ter ali um ritual que para você é o ideal, que pode ser o ritual de 1 hora, pode ser o ritual com diferentes elementos, mas tenha sempre em mente, consciente, qual é o seu ritual de adaptado ou de emergência, que é aquele ritual que vai durar um tempo reduzido e que é o essencial do essencial, para que você, eu não tenho 1 hora, mas eu tenho 5 minutos. Então, É. não perca, ao invés de não fazer nada, faça os 5 minutos. E se porventura, Fernanda, não fiz nada, gente, vamos lembrar que nessa vida não é o todo dia, todo dia. A gente está jogando um jogo de longo prazo. Então, até como a Lid trouxe o exemplo dela, é você olhar ao longo dos 6 anos e falar, cara, ao longo dos 6 anos eu tive mais dias em que eu cuidei de mim, em que eu tive o meu ritual, do que o que eu não tive, mesmo tendo ali gaps, às vezes grandes, sem o ritual. Então, quando você olhar para o ano, quando você olhar para o mês, sempre pense assim, na maioria dos dias, É. eu tive um tempo para mim, eu Uma cuidei de eleição, mim. uma eleição não se ganha, não se vence, Com maioria total. com a maioria total de votos, É só né? com a maioria, Não né? é Não é com, com com todos os todos, votos. é com a maioria total de votos. Uma coisa que Total. é importante para finalizar e que eu acho que é legal as pessoas saberem em relação ao ritual é o seguinte, que o ritual, ele vai ter fases da sua vida, da sua necessidade. E eu gosto de chamar o ritual como o meu momento de refúgio. Então, às vezes, você só precisa parar hoje, agora que você está ouvindo aqui, e pensar:
que é que o meu corpo, o que é que eu estou precisando agora? E é atender o que o teu corpo está pedindo, o que a tua mente está pedindo. Qual vai ser o meu refúgio? O meu refúgio pode ser visualizar algo que eu quero na minha vida, pode ser meditar, pode ser atenção plena, pode ser eu ir passear e ver o sol lá fora. É o meu refúgio. Quando você descobre o que é o seu refúgio, o que significa refúgio? É aquilo que te acolheu, que te fez bem, que você fala, nossa, isso aqui foi muito bom para mim hoje. Eu preciso repetir mais vezes. Então, esse pode ser o seu ritual. Desde que essa coisa te faça bem, que seja o seu refúgio, é aonde eu tenho aonde ir. A gente não tem mais o colo dos nossos pais para ir. Mas Então, a temos o gente nosso. precisa criar alguma coisa que nos dê refúgio, acolhimento. E o ritual pode ser esse momento. Se não der para você fazer assim que você acorda, que é o que acontece comigo hoje. Eu não consigo mais fazer como eu fazia antes, assim que eu acordava. Eu costumo dividir o meu ritual em 3 momentos do meu dia. Eu quebro ele. E eu faço ele, sabe? Quebrado. Mas eu sei que eu tenho pausas durante o dia que eu vou para o meu refúgio. Legal. E quando você traz isso, né? Você trouxe esse nome de refúgio, um nome muito apropriado. Eu também eu gosto de, a partir do momento que eu tenho esse ritual, que eu tenho esse tempo comigo, que talvez eu tenha esse meu colo, a gente aprende uma coisa muito importante da vida adulta, que é tudo que eu preciso já está dentro de Tá mim. dentro. Aí a Viu? gente aprende a acessar o que está dentro da gente, né? Quando a gente começa a se conectar e Esses ter esse recursos. tempo, a gente começa a acessar esses recursos, porque a verdade é essa. A gente foi criado e tudo que a gente precisa já está dentro da gente. Às vezes a gente está conseguindo acessar, às vezes não, mas toda vez que a gente busca fora, é porque talvez a gente está complicando ali o caminho, né? O que não quer dizer que às vezes uma ajuda externa para acessar esses recursos não seja de grande valia, mas realmente o que a gente precisa está dentro de nós. Ó, sabe uma dica para você descobrir qual é o seu refúgio? Pare um momento, um dia aí que você der, faça uma oraçãozinha, respire um pouquinho e tenta se lembrar o que é que você fazia quando era criança que te deixava feliz. Aquilo te dava um baita prazer. Pensa nisso. E aí cata e resolve refazer, reproduzir. Talvez você descubra que isso seja o seu refúgio. Porque a nossa essência tá lá. A gente era puro ali em atender ao que deixava a gente bem. Então, fecha o olhinho, pensa o que é que eu fazia quando eu era criança que me deixava feliz. Aquela alegria aí espontânea da criança. Tenta reproduzir. Descobrir isso pode ser uma das coisas mais lindas que você pode fazer daqui para o resto da sua vida. Sim, com certeza. E dessa forma linda, falando dessa essência e dessa infância, eu quero deixar aqui o arroba da Lid. A Lid faz um trabalho maravilhoso no Instagram sobre educação respeitosa. Então, assim, é um prazer aprender com a Lid de forma científica, emocional e prática, que eu acho que você junta, né, com toda a sua experiência, com o seu olhar, com o respeito que você tem pela história de cada um, e você contribui para criar, né, uma relação mais que faça sentido para cada mãe, né? Porque cada mãe vai Isso. ter a sua forma de lidar com a maternidade, mas que sejam formas de respeito e que caminhem para desenvolvimento, né? Para E crescimento conexão com os e filhos, né? Uma conexão. relação de conexão com os filhos. Muito obrigada, viu, Fer, pelo convite. Eu amei. Ai, eu adorei também, Lid. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada para quem está assistindo, aprendendo um pouco mais. Eu vou colocar os nossos links para que vocês possam interagir, trazer pontos para a gente, e a gente vai ter o maior prazer em trocar, responder, enfim. É isso. Muito obrigada, Muito Lid. obrigada, viu, Fer? Obrigada, gente. Tchau, Beijos no tchau. seu coração. Beijos.
Tchau, tchau.